Boa noite aos irmãos. É um privilégio muito grande estar aqui para compartilhar com os irmãos algum assunto que tenho já estudado há algum tempo, que já passei por ele, inclusive como por experiência. Então eu posso dizer em termos de tanto quem já esteve do outro lado, quem já defendeu, quem já supostamente praticou, como alguém que passou dolorosamente pelo processo de estudar, se frustrar, se decepcionar, entender o ensino das Escrituras, tomar a decisão de abandonar e aí entrar no processo de o que a Bíblia realmente diz a respeito desse assunto. Bom, a proposta do nosso estudo nessa noite ela é bem simples. É de estudarmos então o que é o dom de língua segundo as Escrituras, o que é o dom de línguas hoje, segundo o movimento moderno de glossolalia, ou do falar em línguas em tempos recentes, que é um evento que tem sido divulgado de forma bem maciçamente, de forma bem recente, e fazermos um paralelo para ver se realmente há compatibilidade entre o que a Bíblia diz e o que é praticado hoje. Então, o que a Bíblia diz sobre o dom de línguas e se realmente é o mesmo dom ou a mesma prática é equivalente ao que a Escritura ensina. Se não for, aí nós temos a seguinte opção: ou nós rechaçamos, nós abandonamos, rejeitamos como sendo não bíblica, porque nós como reformados cremos que somente a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, e nós então conduzimos toda a nossa crença, toda a nossa prática, toda a nossa vida cristã, todo o nosso relacionamento com Deus a partir da Escritura. E nada além e nada menos do que a Escritura pode, então, ser a nossa regra de fé e prática. Bom, vamos orar primeiramente. Esse é um assunto que traz, por vezes, tanto que polêmica, às vezes ele é tratado de forma crítica, jocosa, desrespeitosa. E, embora eu discorde de algumas coisas de alguns autores que eu estarei citando aqui, mas eu vou, por uma questão acadêmica, por uma questão pastoral, por uma questão de respeito, até por questão da crença deles, embora eu discorde, nós estaremos mantendo um nível de respeito, Então, toda crítica será uma crítica acadêmica, pastoral, bíblica, mas nunca uma crítica desrespeitosa, no sentido de minimizar a pessoa, Então, nós estaremos criticando ideias, não criticando pessoas, isso deixando bem claro desde agora. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos esse momento tão importante, é um privilégio de estudarmos esse assunto, um assunto que certamente traz dúvidas, que nos traz, ó Deus, preocupação tanto de estarmos pecando contra Ti, agindo, resistindo ou confrontando o Senhor, ou talvez dúvidas quanto a estarmos trazendo fogo estranho para o meio do arraial do Senhor. Sabemos que é algo perigoso negar a obra do Espírito Santo, mas também sabemos que é perigoso atribuir ao Espírito Santo uma obra que não é dele. Pedimos que o Senhor esteja abençoando para que o estudo desse assunto, a leitura, a interação com autores, ideias, possamos fazer diante do Senhor, no temor do Senhor, para que, ó Deus, nos voltando e nos mantendo e nos preservando na palavra, possamos glorificar o Senhor com a vida que agrada ao Senhor. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. A estrutura da minha palestra nessa noite, da minha fala, ela tem a seguinte base. Em primeiro lugar, eu vou definir o que é o dom de línguas, segundo a Escritura. Então, o que a Bíblia fala sobre o dom de línguas? Daí nós estaremos estudando a partir da definição 4 proposições. A primeira proposição é: o dom de línguas eram línguas humanas. A segunda proposição é: o dom de línguas era miraculoso, um dom miraculoso. A terceira proposição: o dom de línguas era uma modalidade revelacional. E a quarta proposição é: o dom de línguas era um discurso inteligível. E a grande dificuldade de você trabalhar essas 4 definições e mostrando a partir das Escrituras, a partir de uma exegese nas Escrituras, tanto de Atos 2 quanto 1 Coríntios 14, eu vou me deter basicamente nesses 2 textos bíblicos, embora você fale, mas pastor, no capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19 de Atos também fala de língua, sim, mas ali são apenas menções por inferência,
onde você tem uma descrição um pouco mais detalhada, obviamente todos sabem, Atos 2, e depois Paulo instruindo, não somente acerca do dom de línguas, mas especificamente do uso funcional do dom de língua na vida cristã, e especificamente dentro do culto, 1 Coríntios capítulo 14. Então nós nos deteremos basicamente a esses dois textos. Como eu já mencionei Atos 2 e 1 Coríntios 14, permita-me dizer apenas algo a título de início da nossa palestra. Por vezes você encontra alguns estudiosos, alguns exegetas, dizendo que o dom de línguas de Atos 2 é distinto ou diferente de 1 Coríntios capítulo 14. Eu não sei quantos aqui já viram isso, ou já ouviram isso, de que o dom de línguas de Atos 2 é distinto de 1 Coríntios capítulo 14. E você encontra tanto pentecostais, autores continuistas ou restauracionistas dizendo isso, quanto você encontra também até mesmo alguns teólogos reformados, como Edwin Palmer, ou o próprio Abraham Kuyper, dizendo que são duas coisas distintas, dois dons, dois eventos distintos. Eu estou partindo do pressuposto de que tanto o fenômeno, a experiência do dom de línguas de Atos 2 quanto de 1 Coríntios 14 é a mesma experiência, é a mesma coisa. E permita-me colocar apenas a título de transição da nossa palestra, porque nós ainda nem sequer entramos na definição, mas só para estabelecer algo para eu não ter que trabalhar e você que sabe desse detalhe, fica assim, mas espera aí, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa? Então, já eliminando essa primeira dúvida para que possamos entrar aqui no assunto. Atos 2 e 1 Coríntios 14 tratam do mesmo dom, o dom de línguas, a mesma experiência. Obviamente, o modo como foi manifesto e, obviamente, a finalidade com que ele foi manifesto foram diferentes. Então, há essa diferença. Mas, essencialmente, o dom, ele é o mesmo dom. E permitam-me fazer duas observações básicas aqui. Em primeiro lugar, Lucas, que escreve Atos, ele foi companheiro de viagem missionária de Paulo, vocês sabem disso. E ele esteve acompanhando Paulo, inclusive, quando Paulo esteve escrevendo 1 Coríntios. Então, ele sabia da instrução, e certamente Paulo, ao instruir 1 Coríntios, tendo consigo Lucas, também teve Lucas sendo instruído por Paulo. Então, seria estranho nós partirmos da ideia de que Lucas tinha um entendimento diferente, e ao relatar, ele relatou coisas diferentes, uma interpretação diferente. Para isso nós teríamos que negar inclusive a inspiração, né? Porque o mesmo Espírito inspira Paulo e inspira Lucas, mas eles tiveram a mesma percepção do mesmo assunto, mas reforçando isso, nós temos que entender que Paulo, tendo Lucas consigo, ele diz, Lucas, o que aconteceu aqui em Atos 1 Coríntios 14, não é coisa diferente, é o mesmo evento. Tanto é que Paulo, lá em Atos 19, quando encontra com os discípulos de João Batista, e eles recebem o Espírito Santo e falam em línguas, ele não vê como sendo algo distinto da experiência do capítulo 10, do capítulo 8 e do capítulo 2. Aquilo ali foi desdobramento do que Jesus havia dito em Atos 1, verso 8, e permaneçam em Jerusalém até que desça sobre vós o meu Espírito, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 19, que onde foi o encontro de Paulo com os discípulos de João Batista. Então, esse é o primeiro ponto. Ainda baseado também nesse primeiro ponto aqui, de entender que Atos 2 e 1 Coríntios 14 é a mesma coisa, 1 Coríntios foi escrito no ano 55. Atos foi escrito por volta do ano 60. Então, Lucas sabia, porque ele estava junto, e Lucas agora vai relatar, e um dos propósitos de Lucas escrever o livro de Atos, um dos propósitos, é que o livro de Atos serve como sendo uma apologia provita em favor de Paulo. Se você observar do capítulo 9 de Atos, até o final do livro, o funilamento é o ministério de Jesus, os apóstolos, e depois, a partir do capítulo 9,
há um funilamento para o ministério de Paulo, onde a partir do capítulo 13 de Atos, você vê as viagens missionárias dele. Aí, as 3 viagens, a última viagem, que é a viagem da prisão, e aí termina com o relato do depoimento dele, do seu julgamento. Então, provavelmente, quando Lucas escreve o Evangelho Lucas e Atos, ele escreve como sendo um documento descrevendo quem era Jesus, como surgiu a igreja na nova aliança, na administração da nova aliança, como que agora os apóstolos lançam fundamento, esparramam a igreja, e agora onde entra Paulo nessa conversa? Para que ele pudesse fazer uma defesa de Paulo, que estava preso e precisava de alguém que falasse advogando a seu favor. Bom, esses 2 livros, tanto 1 Coríntios quanto o livro de Atos, são próximos em termos de data. E eles estão relacionados tanto por causa do vínculo missionário que tiveram, de convívio, de viagem, Paulo e Lucas, como também eles interagiram com um propósito intencional. Então, seria estranho nós aceitarmos a ideia de que os autores que tiveram convívio, os autores que tinham então informação, Lucas que foi doutrinado por Paulo, e Paulo que teve experiências, né, 2 Coríntios capítulo 12, de ir até o 3º céu, ele pudesse então ensinar Lucas, dizer, não, Lucas, olha, são experiências diferentes, a palavra é a mesma, o dom tem o mesmo nome, mas, embora parecido, mas são coisas distintas. Seria algo estranho a gente partir dessa ideia. Então, em primeiro lugar, já partindo para uma transição, nós vamos aceitar que a experiência de Atos 2 e aquilo que Paulo instrui a igreja de Corinto em 1 Coríntios 14 é a mesma coisa. Ok? Vamos tocar o barco agora. Bom, eu mencionei agora há pouco 2 grupos, e eu não sei se já nas palestras anteriores eles foram mencionados. E toda vez que nós mencionamos termos, ou grupos, ou movimentos, é bom nós definirmos para que não cometamos injustiça. Eu falei dos restauracionistas e dos continuistas. Vocês sabem o que são isso? Já ouviram falar? Bom, os restauracionistas, em geral, estão entre os pentecostais clássicos. Dentro do movimento pentecostal clássico, que surge, e aí você tem uma discussão dentro do próprio movimento pentecostal de quando foi que surgiu o movimento pentecostal. Majoritariamente, eles entendem que surgiu em 1901 na Rua Azusa, lá com o pastor negro metodista chamado William Seymour, tá? Então, surgiu ali quando houve uma experiência daquilo que passou a ser chamado o batismo com o Espírito Santo, acompanhado pela evidência de falar em línguas. Outro grupo pentecostal entende que o movimento pentecostal não surge com William Seymour, há uma popularização, há um início de uma massificação do movimento pentecostal. Um outro grupo entende que a experiência começa com o professor de William Seymour, um cara chamado Charles Parham, no Instituto Bíblico em Chicago, quando ele começa a ensinar e ele questiona a interpretação tradicional de Atos 2, dizendo que aquilo ali era uma experiência individual para hoje, e que aquilo não foi uma experiência para toda a igreja de uma forma transicional, da antiga para a nova aliança. Que aquilo não foi um evento histórico redentivo, dentro da moldura da redenção, mas aquilo de fato foi o inaugurar de uma experiência individual. E que a igreja agora, abandonando, deixando de lado essa experiência individual, ela também perde os dons revelacionais, etc, etc. Então, para os restauracionistas, e quem vai então configurar essa doutrina é Charles Parham, o professor de William Seymour, ele vai dizer que a igreja perdeu a experiência do batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, revelações, profecias, etc., porque ela deixou de buscar como experiência individual. E agora há uma restauração. Permite só fazer uma observação. É curioso porque os restauracionistas, eles são, de certa forma, cessacionistas. Porque eles creem que, desde lá do período primitivo até final do século XIX, estes dons e essa experiência tinham cessado. E por isso agora, por causa de um evento escatológico, é interessante porque para eles a restauração desses dons é um evento escatológico dos últimos tempos, é o sinal dos últimos dias. Essa é uma das diferenças dos restauracionistas para os continuistas. Então, eles agora restaurando, eles vão agora dar início
a um novo momento da história da igreja cristã, do poder do Espírito Santo. Bom, estes são os restauracionistas. É o movimento pentecostal original, que hoje ainda mantém-se mais ou menos dentro desse grupo, mas você tem uma modificação que começa a partir do final, segunda metade para o final da década de 60 e início da década de 70. Você tem a infiltração do pentecostalismo nas igrejas históricas, presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos, etc. Esses grupos agora, eles passam a ter pastores e membros que estão sob influência dessas doutrinas do pentecostalismo clássico. Ao haver essa infiltração e essa influência doutrinária em que membros de igrejas históricas passam a pensar e a praticar o pentecostalismo dentro dos seus arraiais, eles passam a modificar também a doutrina. E aí você tem o surgimento de um outro grupo chamado continuismo, porque este grupo agora, ele é um grupo voltado mais ao academicismo, diferente dos restauracionistas, que inclusive nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, eles começam a criar uma tradição acadêmica com um pouco mais de 30 anos, 30 anos contando da agora para trás, tá? Pouco mais de 30 anos. Então é um grupo que não tem tradição acadêmica e que agora tem se voltado ao estudo. Mas essa turma aqui se entrega ou assume as premissas e as doutrinas pentecostais ou restauracionistas, adaptam essas doutrinas e eles então passam agora a defender uma forma modificada que é chamada de continuismo. O continuismo basicamente vai dizer o seguinte: os dons eles não cessaram, a experiência não cessou. Detalhe, os continuistas em geral não creem na experiência do batismo com o Espírito Santo, tá? Os restauracionistas sim, mas há continuistas que sim. Então não dá para você engessar a coisa tão firme. Nós vamos daqui a pouco ler algumas definições em que veremos que mesmo entre restauracionistas e continuistas há muito desentendimento de definição quanto ao que é o dom de línguas, quanto à natureza, prática e etc. Mesmo entre eles, a coisa não é tão quadradinha, tão uniforme, tá? Há muita divergência no meio deles. Mas um dos pontos que começa a marcar a diferença desses dois grupos é que o continuismo, ele necessariamente não busca o batismo com o Espírito Santo, e o foco não é o dom de curas, como era no restauracionismo. O foco agora é os dons revelacionais, como línguas e profecias, e outras experiências de êxtase ou experiências sobrenaturais, mas a ideia de que eles sempre existiram na igreja. E os continuistas eles vão dizer, sempre existiram na igreja esses dons. Esses dons estiveram presentes em maior e menor evidência, mas nunca cessaram. Que é uma premissa, a cessação é uma premissa dos restauracionistas. E aí há a restauração em 1901, pelo menos. O continuismo vai dizer, sempre existiu. Sempre existiu. Bom, se você precisar de alguns nomes de restauracionistas, você tem o Stanley Horton, até o editor daquela teologia sistemática da CPAD, né? E todos os autores ali são restauracionistas. A maioria dos assembleianos, pentecostais em geral, clássicos, a maioria são restauracionistas. Continuistas modernos que nós temos, inclusive alguns deles muito famosos entre nós, temos Jack Deary, inclusive eu vou fazer uma citação dele. Você tem John Piper, que é bom em muita coisa, mas nesse ponto ele é continuista. Você tem Wayne Grudem, que é o mais conhecido entre eles, que inclusive é o mais militante continuista conhecido entre nós. E agora, recentemente, foi publicado um livro do Donald Carson, pela editora Vida Nova, embora em inglês ele foi publicado antes do livro do Wayne Grudem, Profecia do Novo Testamento e Hoje, tá? Que é conhecido e publicado pela editora Vida. Esse livro, embora publicado antes, como eu já disse, ele também faz uma defesa do continuismo. Tá? O Donald Carson é um continuista. Na minha opinião, dos três mais conhecidos, por exemplo, o Jack Deary, ele detém um PhD em Antigo Testamento. O Wayne Grudem tem PhD em Novo Testamento. E o Donald Carson também PhD em Novo Testamento e especialização em hermenêutica. O livro Exegese e suas falácias dele é conhecidíssimo.
embora nesse livro, e daqui a pouco nós faremos análise do capítulo que ele trata sobre o dom de línguas, segundo a proposta dele, eu acho que ele deve ter esquecido o livro Exegese Suas Falácias guardado na gaveta, mas nós vamos dar uma olhada nela. Ok, venhamos aqui. Definido esses dois grupos, restauracionismo e continuismo, basicamente a ideia é a seguinte: o restauracionismo defende que o batismo, o ápice da vida cristã é o batismo com o Espírito Santo, evidenciado com falar em línguas. Eu não vou falar dos outros dons, porque o nosso foco é dom de línguas. E é uma restauração como evento dos últimos dias, como sinal escatológico, ponto. Essa é a tese restauracionista. O continuismo, ele vai dizer o seguinte: não tem nada a ver com os últimos tempos, os dons sobrenaturais, revelacionais, miraculosos, sempre existiram na igreja e agora está havendo uma abundância, porque a igreja está vivendo uma pureza maior, uma busca maior, e o Espírito Santo tem manifestado com maior abundância na sua igreja, com uma finalidade também escatológica, mas esse não é o ponto de transição, mas sempre existiu. E o que vai caracterizar é que os continuistas, em geral, são dados mais ao academicismo. Há uma preocupação acadêmica, exegética, de defender a continuidade, enquanto que os restauracionistas, em geral, é assim: eu senti, eu experimentei, aconteceu, aí a coisa vai assim por diante. Eu conheci um missionário chamado William Banks, conheci porque Deus já o tomou para si. Foi o primeiro missionário da SIL, Sociedade Internacional de Linguística, ou Wycliffe Translators, que tem a base em Porto Velho. E ele chegou no Brasil em 63 e começou a trabalhar no mesmo ano, ou em 64, entre os suruís, ali na região de Pimenta, Espigão e Cacoal. Ele é pioneiro nesse trabalho, era pioneiro. E o Bill, ou como ele é conhecido, Bill Banks, né? Eu o conheci um ano antes, eu tive o privilégio de conhecê-lo um ano antes dele morrer. Inclusive, quando ele faleceu, já muito ruim na UTI, ele pediu à esposa e aos companheiros da CIL que eu fizesse o fúnebre dele, né? Tive esse privilégio. Mas antes dele morrer, eu desenvolvi uma curta, mas boa amizade com ele. E eu não sei se ele já estava querendo aposentar de fato, ou ele já estava sentindo que os dias dele diante de nós aqui estavam acabando. E ele resolveu me dar boa parte da biblioteca dele, e boa parte da biblioteca dele, inclusive, está aqui na nossa biblioteca do seminário, aquela área de exegese ali, era dele. Mas alguns livros que me interessaram, eu detive para mim, afinal de contas ele deu para mim, né? E eu tive o privilégio, neste presente, de obter toda a literatura pentecostal, embora o Bill não fosse pentecostal, ele era holandês de nascimento, migrou para os Estados Unidos aos 16 anos e era membro da igreja reformada de origem holandesa nos Estados Unidos, na região de Grand Rapids, no Michigan. E ele depois, ao casar-se com a Caroline, que ainda mora em Porto Velho, ele passou a frequentar a primeira igreja batista em Porto Velho com muita dificuldade, porque ele não era batista, né? Mas por amor à esposa ele ia na batista. E ele então me deu toda a literatura pentecostal que você imaginar da década de 30 até a década de 70. Eu tenho o privilégio de ter todo esse material. Eu vou falar para você, eu não li tudo ainda, mas eu estou lendo alguma coisa. E o que me frustra ao ler esse tipo de material, dessa geração primeira, que é restauracionista, é que nenhum deles, embora eu não li detalhadamente todos eles, mas já folheei todos, nenhum deles trabalha exegeticamente as suas experiências, ou nem sequer se esforçam de explicar o que eles chamam de dom de línguas, batismo do Espírito Santo e outras experiências à luz das Escrituras. Eles usam a Bíblia simplesmente para testificar o que eles creem, ponto. Olha, existe dom de cura na Bíblia, então é isso aqui que é o dom de cura, e começa a contar experiências e algumas coisas um tanto que até mesmo bizarras. Nós não vamos, no desenvolvimento do nosso assunto, eu não vou fazer assim: olha, nesse momento a minha crítica vai ser direcionada ao restauracionismo, ou nesse momento a minha crítica vai ser direcionada ao continuismo. A tese básica entre os dois é: esse dom de línguas existe hoje, tá? A minha crítica será ao ponto em comum dos dois grupos. O restauracionismo crê que existe uma experiência anterior, que é o batismo com o Espírito Santo, para evidenciar com dom de línguas. O continuismo não defende isso.
Mas os dois grupos defendem a mesma tese. Existe hoje na igreja cristã a experiência do falar em línguas. O que nós estaremos analisando é o que é o dom de línguas, segundo o movimento moderno de glossolalia, e se esta experiência e essa prática nas igrejas, conforme nós as vemos por aí, e não é difícil você ver, se você não quiser ir em nenhuma igreja em que a prática disso é só você acessar o YouTube. Você encontra lá muita coisa, né? E de diferentes grupos e denominações, inclusive. Bom, em primeiro lugar, o que é o dom de línguas? Vamos começar pela nossa definição. Permita-me dar uma definição que eu estarei trabalhando ela no desenvolvimento da nossa palestra. Dom de línguas era a habilidade de falar idiomas humanos não aprendidos de modo sobrenatural como uma modalidade revelacional num discurso inteligível. Permita-me repetir. Dom de línguas era a habilidade de falar idiomas humanos não aprendidos de modo sobrenatural como uma modalidade revelacional num discurso inteligível. Tá? Vários pontos que eu afirmei aqui são negados parcialmente ou completamente por grupos restauracionistas ou continuistas. E nós veremos algumas citações só para os irmãos terem noção do que eu estou falando. Então, vamos partir da nossa definição e trabalhar a divisão da nossa palestra. A primeira afirmação da minha definição é que o dom de línguas era um idioma humano. Então, em primeiro lugar, o dom de línguas era um idioma humano. Sem muita dificuldade, Atos 2, os irmãos certamente conhecem muito bem esse texto. E o texto ele é muito claro, nós não precisaríamos nem conhecer grego e hebraico, né? Até na linguagem de hoje você consegue fazer uma leitura fiel. Atos 2, do verso 5 ao verso 13. Apenas farei a leitura e pontuarei algumas coisas rápido aqui. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Interessante que Lucas ele começa relatando aqui a procedência desses homens. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus, ou seja, gente lá da região da Alta Galileia, sem cultura, gente sem instrução, simplória, que mexe com artesanato, pescadores e com aquele sotaque carregado, né? O pessoal, quando viaja daqui de região de Rondônia, o cara fala assim: você é de onde? Fala porta, carta, né? E a gente fala, eu sou lá de Rondônia. Mas o texto continua dizendo aqui: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Verso 9. Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Bom, aqui além de termos o testemunho das pessoas que ouviam, nós temos o texto dizendo que haviam nações de diversos lugares. E essas pessoas de diversos lugares tiveram o privilégio, de uma forma sobrenatural, não aprendida, revelacional, num discurso inteligível, de ouvir o evangelho sendo pregado na sua própria língua materna. Isso é dito 3 vezes aqui no texto. Na sua própria língua materna. Então, eles não falaram em língua de anjos, eles não falaram em língua estática, em línguas ininteligíveis, em sons inarticulados. Eles falaram em língua humana. Eles falaram sem saber, sem conhecer, sem ter aprendido aquilo que o Espírito Santo lhes habilitou de forma miraculosa a fazerem. Eles falaram em texto. Tá, mas vamos também lá para 1 Coríntios 14, porque por vezes você encontra alguns teólogos dizendo: olha, mas 1 Coríntios 14, a diferença da experiência lá de 1 Coríntios 14 é que em Atos sim, está claro que eram idiomas humanos, né?
eram línguas humanas, mas em 1 Coríntios 14 não. Em 1 Coríntios 14 você tem a menção de que, ainda que eu fale a língua dos anjos, né? Você tem lá a expressão de, olha, eu oro com a mente, mas eu oro com a língua, mas não oro com a mente, e aquele que não sabe interpretar não consegue ser edificado. Então é possível que a experiência do capítulo 14 de 1 Coríntios seja uma experiência não de idioma, mas seja uma experiência de êxtase, de sons inarticulados e assim por diante. Permita-me fazer algumas considerações para que possamos desenvolver o nosso assunto. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 14, ele vai deixar bem claro que línguas têm uma relação direta com profecia, o dom de profecia. Nós veremos daqui a pouco que quando o dom de línguas ele era interpretado, ele tornava-se equivalente ao dom de profecia. Então ele deveria ser algo inteligível, deveria ser uma declaração humana, uma proposição humana, um discurso humano, para que inclusive pudesse ser equivalente a outro. Então seria estranho alguém sussurrar, burburar, gemer ou fazer qualquer tipo de som inarticulado, ininteligível, e depois isso ser convertido em discurso humano. Então é algo que também fica meio que conflitante aqui no texto. Mas observe bem aqui o texto. Quando o texto fala de línguas, dom de línguas, o verso 1 do capítulo 13, que os irmãos encontram aí, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Esse versículo, por vezes, tem sido usado para se advogar que é possível falar em língua de anjo. Permite dar uma informação para os irmãos. Você pode ler todo o Novo Testamento. Você não encontrará ninguém falando em língua de anjo. Você que já leu todo o Novo Testamento, sabe que eu estou falando a verdade. Segunda observação, no Antigo Testamento você não tem nenhum relato de ninguém falando em língua de anjo. E se você já leu todo o Antigo Testamento, você sabe que eu estou falando a verdade. O único documento na história da humanidade existente, preservado, que se sabe que há o relato de que alguém supostamente falou na língua dos anjos, foi a filha de Jó, num livro apócrifo do Antigo Testamento chamado Testamento de Jó. Então, uma das filhas de Jó, no livro apócrifo Testamento de Jó, ela falou, segundo o relato lá, em língua de anjo, e que ninguém sabia o que ela estava falando. Mas fora isso, você tem todas as situações, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, todas as vezes que os anjos apareceram e falaram na língua de quem o recebia. Eu fico imaginando o anjo Gabriel chegando para Maria, aqui é uma piada, chegando em Maria e falando assim, Maria, canta la chuva la barraia, la bacé la churias. Aí Maria olhava assim, mas o que é isso? Ele teve que falar na língua dela, ela teve que falar em aramaico neotestamentário. Então, da mesma forma que os anjos falaram com Abraão, lá no capítulo 19, e chegou, inclusive, confundi-lo com homens, com viajantes, com peregrinos. Então, não há relato. Então, em primeiro lugar, quando você quer saber algo por definição, você tem que ter um referencial. Você tem que ter um referencial. Eu sei que isso aqui é um controle de ar-condicionado, né? E eu não preciso ter estudado eletrônica ou qualquer coisa assim para poder saber isso, porque eu já vi tantos controles que, mesmo que se mude o tamanho, o formato, o design, etc., toda vez que eu olho, eu vejo, há elementos essenciais nesse controle que me levam à conclusão de que ele é um controle de uma central de ar. Eu sei que isso aqui é um livro, porque eu já vi vários livros. Eu sei que isso aqui é um notebook, porque eu já vi vários notebooks, embora você já tenha hoje vários modelos diferentes. Então, para eu poder dizer, isso é dom de anjo, ou língua de anjo, eu precisaria ter, em conteste, verificável, algo palpável, crível, que seja irrefutavelmente língua de anjo. Não é possível você dizer que isto é língua de anjo, se você nunca viu. Se eu falar para você, ich spreche Deutsch, você sabe o que eu estou falando? Não, eu sei falar alemão. Não é verdade, eu só estudei 1 ano. Mas as pessoas vão dizer, mas que língua é essa?
Para você saber que eu estou falando uma frase em alemão, você precisa saber, bom, eu sei o básico de alemão. Mas se você não souber o que é alemão, você vai ouvir e vai falar assim, não faço nem ideia do que seja esse negócio. Permita-me, complementando o meu argumento, volte aí no capítulo 12 de 1 Coríntios. Do verso 4 ao verso 7. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao verso 7. É um texto que fala a respeito dos dons, de modo geral. Observe bem que Paulo ele usa 3 palavras-chave aqui. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. As 3 palavras-chave aqui do verso 5, serviços, no verso 6, realizações, e no verso 7, manifestação. Essas 3 palavras-chave aqui, elas têm algo em comum. Em primeiro lugar, algo que alguém tem acesso. A palavra serviços, no grego, é diaconia. A palavra realizações é energia, ou energia. E a palavra 7, manifestação, é epifania. São 3 coisas que envolvem algo que pode ser conhecido por qualquer um. Ou seja, todo mundo sabe o que é serviço, porque vai ser servido pelo dom. Todo mundo vai saber o que é energia, porque ao ser manifesto o dom, todos serão capacitados, alimentados, edificados. Todos saberão que aquilo vem de Deus. E todos saberão o que é epifania, a palavra manifestações, porque aquilo é feito de forma pública para edificação de todo o corpo. Então, a ideia de que somente os sábios entendidos, alguns poucos privilegiados, na sua experiência mística isolada, sabem o que é isso, não é compatível com as palavras-chave a respeito da distribuição dos dons. E aqui se aplica ao dom de línguas. Se o dom de línguas, ele era serviço, então ele estava servindo o reino de Deus, a igreja, para que pessoas que não sabiam falar a língua da igreja pudessem ser alcançados pelo evangelho, ou os missionários ou as pessoas que viajavam pudessem falar no idioma daquela pessoa de forma imediata, sem o processo de aprendizado. Também ainda era energia, porque era uma capacitação de transmitir o evangelho, era uma capacitação sobrenatural, era realizações, energia, e ainda era público, era uma epifania, era algo conhecido visivelmente, porque era uma manifestação que as pessoas podiam olhar e dizer assim, realmente isso é de Deus. Um problema que a igreja de Corinto tinha é que, quanto à questão dos dons, especialmente línguas e profecia, que é o foco de correção de Paulo no capítulo 14, havia pelo menos 3 grupos dentro da igreja de Corinto, sobre este assunto. Se você lembrar, desde o capítulo 3, a igreja de Corinto era dividida de tudo quanto é jeito, você imaginar. Era partido a partir de grupos de pessoas, embora essas pessoas não autorizavam usar o seu nome. Eu não creio que Paulo, Pedro, Jesus ou Apolo dissessem, não, pode usar o meu nome lá, porque eu vou estabelecer o meu partido lá. Mas era reivindicado, usurpado de forma indevida. Você tem grupos que não respeitavam a autoridade dos presbíteros, e aí você inclusive sabe que a primeira epístola de Corinto, ela é dividida em 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 6, Paulo sabe dos problemas da igreja a partir da família de Cloé. Do capítulo 7 até o final do capítulo 15, você sabe que Paulo descobre os problemas e as dúvidas da igreja de Corinto a partir dos líderes, dos presbíteros. Mas se você observar que do capítulo 1 até o capítulo 6, os problemas envolviam inclusive os presbíteros que também, desculpe usar a expressão aqui, estavam de rabo preso. E eles não iam encaminhar um documento para Paulo dizendo, olha, nós também estamos comprometidos com esses erros. E aí Cloé, a casa de Cloé, denuncia, e você tem o relato do capítulo 1 ao capítulo 6. Mas do capítulo 7 em diante é os problemas gerais da igreja. Eram problemas teológicos, litúrgicos, administrativos, disciplinares, litúrgicos, ceia do Senhor, doutrina da ressurreição, e o uso dos dons em geral, que pega do capítulo 12 ao capítulo 14. Mas o que Paulo agora vai fazer aqui é dizer o seguinte, olha, vocês sabem,
Vocês estão vendo? Existiam 3 grupos, ou 3 tipos de pessoas que estavam tendo dificuldade com o dom de língua e a profecia, aqui no capítulo 14. O primeiro grupo era daqueles que realmente tinham o dom de línguas ou profecia, ou os dois, e que estavam usando de forma indevida, ou incorreta, ou com a motivação do orgulho, ou sem a motivação do amor. Por isso que Paulo escreve o capítulo 13. E eles precisavam então, tendo de forma verdadeira o dom, eles precisavam ser corrigidos para que eles pudessem usar o dom e edificar a igreja. E é por isso que Paulo os corrige. Havia um segundo grupo, pessoas que sinceramente pensavam ter o dom e não tinham. E aí como é que você convence alguém que não tem, mas pensa que tem, e você está a quilômetros de distância dela? Se estando junto já é difícil. E você tem um terceiro grupo, de gente que não tinha, sabia que não tinha, mas sabia que dizer que tinha e agir como tendo, dava status. Então Paulo ele tem que corrigir esse problema aqui no capítulo 14, é por isso que ele faz algumas afirmações que por vezes você fala assim, mas peraí, por que Paulo está dizendo isso dessa forma? É porque ao declarar algumas coisas, somente quem tinha poderia dizer, ok, então é assim que eu devo fazer. Agora, quem não tinha, mas pensava ter, falava assim, peraí, mas por que não funciona comigo desse jeito? E quem sabia que não tinha, era confrontado. E aí ele tinha que ser manifesto publicamente, pelo exame da igreja, que podia julgar os profetas em dizer, esse cara não tem. Essa era uma forma de vacinar a igreja. Mas em primeiro lugar, conforme eu estou expondo até agora e argumentando, o dom de línguas era um idioma humano. Observe bem aqui ainda, Paulo ele não diz que se fala dom de anjos ou língua de anjo, ele diz ainda que. Da mesma forma que ainda que se alguém venha falar, ainda que eu fale todas as línguas dos homens, que é impossível. Eu vi um documentário uma vez de um camarada que era poliglota, ele sabia falar 15 idiomas, mas era o máximo, foi o cara que conhecidamente se sabe que ele mais dominava em termos de número de idiomas. Semana conversando com um pastor no Japão, ele humildemente falou para mim que ele sabia falar 5 idiomas. Eu falei, que coisa, né? Estou lutando para melhorar meu inglês e o cara fala 5, né? Mas o fato é que não é possível, ainda que eu fale todas as línguas dos homens, não é possível. Ainda que eu fale a língua dos anjos, não é possível. A lógica é essa. É ainda, mas é um hipotético que raia a impossibilidade. Porque mesmo se fosse possível, se você não tiver amor, a ideia é essa do capítulo 13, dessa primeira parte. Ainda que fosse possível, mas se você não tiver amor, isso não serve para nada. Isso não tem validade nenhuma. Mas você tem ainda outro detalhe. Observe bem no verso 6. Irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ciência, profecia ou doutrina? Quer dizer, se eu não usar o discurso de forma de proposições, ideias, usar a lógica, usar uma linguagem que vocês entendem, humana, não estou nem falando do conteúdo, estou falando da forma, de que vai aproveitar? Ele vai dizer, como se reconhecerá se o som da flauta e da cítara não der o toque certo? Como se preparar para a batalha se a trombeta não der o toque certo? Verso 9, assim vós, se com a língua disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. A quem ele estava falando aqui? A turma que pensava falar, e a turma que sabia não falar, mas não falava. Estavam falando ao ar. Então ele vai dizer, então quem tem um dom, ele sabe o que ele está falando, e ele sabe como ele estará falando. E ele estará falando de forma a edificar a igreja, porque esse era o propósito de todos os dons, não era só do dom de línguas. E o dom de línguas não seria a exceção de não edificar a igreja, e edificar só o indivíduo. Seria estranho.
Porque todos os dons visam a edificação da igreja. Não é isso que Paulo fala no capítulo 12, tanto do verso 1 ao verso 11, quanto depois ele diz também no restante do verso 12 até o 31. A edificação da igreja é a finalidade do uso da manifestação, do serviço, da energia de todos os dons. Permita-me ler uma citação do Donald Carson na página 85, a edição que eu tenho é da Vida Nova em português. Ele diz aqui: a partir da palavra lalel, que é falar, e no grego falar, lalel é falar idioma, e ele usa aqui depois que como alguém fala em línguas, se não souber interpretar, a palavra interpretar ali é o verbo grego hermenel, que é a ideia de interpretar sentença, frase, ideias. Então seria estranho que Paulo estivesse usando uma palavra que indica discurso falado e falando de um outro dom que é conjugado ao falar em línguas, que é hermenel, e dissesse: olha, você fala algo que é inteligível, o outro interpreta de forma inteligível, mas isso não é inteligível. Isso não é língua humana. Ficaria estranho, né? Então seria contraditório com o próprio Paulo. Donald Carson, depois de fazer a análise do verbo lalel, ele diz o seguinte: pesando tudo isso, ou seja, pesando a análise do verbo lalel e do verbo hermenel, ele diz assim: então a evidência favorece a posição de que Paulo considerava o dom de línguas um dom de idiomas existentes, ou seja, de línguas que eram cognitivas, fossem elas dos homens ou de anjos. Além disso, se ele sabia dos detalhes de Pentecostes, como atualmente uma opinião impopular no mundo acadêmico, mas totalmente defensável em minha opinião, seu entendimento sobre línguas deve ter sido moldado até certo ponto por esse evento. Ou seja, ele está dizendo aqui que o entendimento que Paulo tinha do dom de línguas em 1 Coríntios 14 era a partir do evento histórico redentivo, Atos 2. Certamente, as línguas em Atos exerceram algumas funções diferentes das que eram exercidas em 1 Coríntios, eu já falei isso. Mas há evidência substancial que sugira que Paulo pensasse que as duas fossem... não há evidência substancial que sugira que Paulo pensasse que as duas fossem essencialmente diferentes. Então, ou seja, era a mesma coisa e eram idiomas humanos. A conclusão de Carson. Exegeticamente, ele é feliz quando ele vai dizer o que era as línguas em Atos 2 e 1 Coríntios 14. O problema dele é daqui a pouco, quando nós falarmos assim: tá, Carson, e o que você acha que é a experiência do falar de línguas hoje? O hoje é que ele vai falar uns negócios meio estranhos. Então, em primeiro lugar, fechando essa ideia, o dom de línguas era idioma humano. Isso fica claro, muito claro em Atos 2. E Paulo dá-nos a entender que, tanto por causa da estrutura, tanto por causa do argumento em que ele, corrigindo os desvios dentro da igreja de Corinto, no uso do chamado dom de línguas, e dos falsos faladores de línguas presentes dentro da igreja, ele deixa bem claro que eram idiomas, que precisavam ser interpretados, que ao falar, e se alguém soubesse o idioma que estava falando, ele entenderia na sua língua também. Lembrando que a cidade de Corinto era uma cidade que era quase uma ilha, né? Ligada pela apenas uma pequena faixa estreita de terra à região sul da Macedônia. Então, aquela região de Acaia, a cidade de Corinto era uma cidade toda portuária. Era uma cidade que recebia gente de todo o mundo civilizado romano antigo. E que certamente a diversidade e possibilidade de línguas, de dialetos falados ali naquela cidade eram incontáveis. Certamente o acesso que os cristãos tinham a esta multiculturalidade era muito grande, tanto no comércio, quanto no convívio social, quanto na questão familiar, quanto também no convívio mercado, trabalho e também os visitantes que eles deveriam receber na igreja, nas suas reuniões. E era necessário que Deus capacitasse o alcance desses povos, e de forma multicultural, multilinguístico, o Espírito Santo aprovesse capacitar a pregação do Evangelho a essas pessoas. Mas eram idiomas de pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o dom de línguas era miraculoso.
E aqui é algo que eu quero enfatizar um pouco mais. O dom de línguas era miraculoso, era milagre. Nós vimos em Atos 2 que galileus, Lucas faz questão de mencionar, eram galileus. As pessoas que ouviam falar na sua própria língua materna, eles estavam assustados, admirados, porque eram galileus. Nós moramos aqui do lado de vários povos, né, de língua hispânica. Quantos de nós aqui sabem pelo menos o espanhol fluentemente? Não é o portunhol não, por favor. Fluentemente. Poderia trocar então aqui o argumento. Não são tudo rondoniense? Como é que eles estão falando alemão, francês, inglês, italiano e espanhol, né? Já que tem um ali que sabe. A gente às vezes para e não vê que de forma sobrenatural o Espírito Santo agiu capacitando homens que não haviam aprendido a falar algo que não lhes era natural e do convívio comum. Esse é o ponto do dom de línguas. Porque se qualquer pessoa souber falar, se qualquer movimento, em qualquer reunião, em qualquer situação, você puder forjar sons inarticulados, estáticos, ininteligíveis, e disser que isso é obra do Espírito Santo, você está atribuindo ao Espírito Santo algo que não é dele. E é tão perigoso quanto você negar algo que é dele. Então você lembre disso, tá? Lembra de Apocalipse capítulo 22, verso 18 a 20? Se você atribuir, serão atribuídos flagelos. E se você negar, serão retirados dos privilégios da árvore da vida lá. Bom, o fato é que são dons miraculosos, tanto os de Atos 2 quanto de 1 Coríntios 14. Porque ao falar, se você voltar novamente lá no capítulo 14, verso 6, eles falavam por meio de revelação, ciência, e ciência aqui é o dom da ciência, e profecia. Então não era algo em que eles ficavam balbuciando ou fazendo qualquer som inarticulado ou ininteligível e fazendo com que as pessoas pensassem que eles estavam falando algo que era de Deus. Se você consegue artificialmente produzir algo, obviamente o artificialmente já elimina que aquilo é de Deus. Você pode persuadir alguém a se tornar religioso, mas a conversão é uma obra do Espírito Santo. Você pode explicar com clareza as Escrituras, mas a iluminação é obra do Espírito Santo. Você pode moldar alguém na moralidade, mas a santificação é obra do Espírito Santo. Você pode balbuciar, articular sons ininteligíveis, mas o falar em línguas é obra do Espírito Santo. Isso aqui não é algo que pessoas conseguem forjar, nem comprar como o João Simão lá, que tentou comprar o dom do Espírito Santo, e se deu mal por causa dessa conversa. John MacArthur, ou melhor, o articulista do livro Fogo Estranho, a página 154, quando um estudioso de linguística da Universidade de Toronto, chamado William Samarin, ele escreve, após fazer uma análise em todos os grupos que ele pesquisou diferentes grupos pentecostais e continuistas e carismáticos, para que ele pudesse então chegar à conclusão, a partir da linguística, o que era aquele fenômeno falado e praticado entre as igrejas que creem em falar em línguas. A conclusão dele é a seguinte, preste bem atenção: não há mistério sobre a glossolalia. Amostras gravadas são fáceis de se obter e analisar. Elas sempre acabam por ser a mesma coisa: sequências de sílabas compostas de sons retirados de todos aqueles que o orador conhece, reunidos mais ou menos ao acaso, mas que no entanto surgem como unidades semelhantes a palavras e frases por causa do realismo, do ritmo e da melodia semelhante à linguagem. Glossolalia é de fato como a linguagem, em alguns aspectos, mas isso só é porque o orador inconscientemente quer que seja como uma linguagem. No entanto, apesar das semelhanças superficiais, a glossolalia não é fundamentalmente uma linguagem.
Todos os tipos de glossolalia que já foram estudados não produziram recursos que cheguem a sugerir que eles refletem algum tipo de sistema de comunicação. Glossolalia não é um fenômeno sobrenatural. Na verdade, qualquer um pode produzir glossolalia se for desinibido e descobrir qual é o truque para se fazer isso. Bom, aqui você tem um pesquisador de uma universidade no Canadá que chega a essa conclusão, a partir de vários grupos. Inclusive, também Donald Carson, ele cita uma pesquisa similar de um outro grupo de pesquisa de linguística. Então, você tem dois autores que recorrem a pesquisas sérias de linguística, e ambos os grupos separados, pesquisando grupos diferentes, chegam à mesma conclusão: não é sobrenatural, não é idioma, e isso não é inteligível, e isso pode ser reproduzido de forma aleatória. Essa é a conclusão básica entre esses dois grupos de pesquisa que pesquisaram grupos diferentes. Voltando aqui, o dom de línguas, segundo a Escritura, ele é miraculoso. O William Semery, ele chega à conclusão final aqui dizendo: na verdade, glossolalia não é um fenômeno sobrenatural. Qualquer um pode produzir glossolalia se for desinibido. Desinibido por quê? Porque o camarada em sã consciência, ele não vai levantar agora e falar assim: eu falo em línguas e canta la chuva e qualquer coisa assim. Ele precisa ser induzido, ele precisa ser convencido doutrinariamente, e ele precisa então ser estimulado à ousadia, a querer algo que ele não sabe o que é. E aí, ele aprende o truque. Eu sei como funciona isso. Eu tinha 17 anos de idade, aproveitar e contar a benção aqui, dar um testemunho, né? Tinha 17 anos de idade, Várzea Grande, congregando na primeira igreja de Várzea Grande, presbiteriana de Várzea Grande. Hoje, graças a Deus, ela voltou a ser uma igreja reformada, mas a época que eu congreguei lá, ela estava passando uma fase difícil, muito confusa. O pastor, inclusive, até saiu da IPB já, o sujeito que me induziu, né, a buscar esse tipo de coisa. E aí nós estávamos numa vigília de madrugada, e depois de vários meses eu buscando, e quando eu falei assim: tem uma vigília em tal lugar, estava lá o toca-chique lá. Tem um culto de busca em tal lugar, estava lá o toca-chique lá. Vai ser no monte, na vigília lá, estava eu lá. Não sei imaginar, eu ia, porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo, e eu queria falar em línguas. Esse era o sonho da minha vida, porque eu cria piamente, com todas as forças da minha alma, que se eu conseguisse alcançar essa bênção, eu seria mais santo. E eu, amando o Senhor Jesus com todo o meu coração, eu queria ser mais santo para Ele. Só que eu estava pegando o caminho errado dessa santidade, e a minha via de amor por Ele estava sendo também mal orientada. E numa madrugada, numa vigília na casa de alguém, que eu nem conheço o dono da casa, eu fui lá levado por uma senhora com quem eu trabalhava, numa loja de calçado. E aí, na madrugada, nós estávamos lá, isso já era por volta de 1h da manhã, e isso tinha começado por volta de umas 8, 9 horas da noite. Numa sala pequena, nós estávamos em cerca de 20 e poucas pessoas, numa sala pequena, pouca refrigeração, quente. Cuiabá é quente igual o portão do inferno, igual aqui em Rondônia. E a gente quente lá, e cantando, e gritando, e orando, cantando, gritando, e orando, e buscando, e de repente o líder do grupo lá e falou assim: olha, Deus está me revelando que alguém aqui ainda não foi batizado com o Espírito Santo e quer muito falar em línguas. Eu falei: sou eu? Aí eu descobri que tinha mais 3. Então, a profecia caiu assim, né? E eu estava lá, respingou em mim. Falei: aí a irmã que me levou, que era minha patroa lá da loja de calçado, falou assim: Everton, é com você, é com você. Aí fizeram uma roda, nos ajoelharam no meio daquele grupo, e aí começou, nós estávamos já orando, cantando, com fervor até ali para frente o negócio ficou mais quente. E começaram, e colocaram a mão na minha cabeça, e gritaram, e espernearam, e falaram, e choraram, e naquele momento eu queria intensamente receber aquele negócio. Chegou a certa altura, o cara do meu lado, o que estava dirigindo a reunião, começou a falar assim: fala a primeira sílaba que lhe vem à boca. Ele: lá. Repete: lá. Mais uma vez: lá.
Repete várias vezes, muito forte, deixa o Espírito Santo agir. Não bloqueia com a sua mente a ação do Espírito Santo. Eu lembro dessa frase até hoje. E o Espírito Santo vai fluir dentro de você como um rio, como Jesus prometeu em João 7. Eu lembro desse texto até hoje sendo citado. E ele então, na minha frente, esse rapaz começou lá, e eles empurraram ele caiu no chão. E ele então começou a se bater no chão e entrar em êxtase. E aí foi a minha vez na seguinte. Eu já devia estar fervendo já o negócio, e de repente o camarada olhou para mim e falou assim: agora é você. E Deus me revelou que você hoje vai ser batizado. Eu falei: eu quero. Bom, resumindo a conversa, ele fez o mesmo processo comigo. Botou a mão na minha cabeça e ele disse: apenas creia, desbloqueie a sua mente, experimente o fluir do Espírito Santo, solte a primeira sílaba que vem à boca e repita ela com força, e repita ela sequenciadamente, e deixe o Espírito Santo falar através de você. Eu aprendi o truque. E na minha cabeça, com toda sinceridade, aquilo era falar em línguas. E aquilo me fazia bem, porque quando eu ficava muito chateado, eu lembro uma vez quando eu estava no Ibro, e o Wagner me pegou lá no quarto dele, para a gente conversar sobre esse assunto. Eu não sei se ele lembra, ele tinha um cobertor fedido pra caramba, que jogaram fora. Lembra desse cobertor, né? E aí, nós fomos lá para o quarto dele, e ele começou a me apertar, e eu saí muito chateado do quarto, e fui para o meu quarto. Por maldade, na época o reverendo Marco Antônio Balgrati colocou o primeiro e o segundo semestre, o Adalberto, o famoso Joe, para ser o líder de quarto, só para castigo da minha alma. Porque eu era muito submisso, e especialmente com o Joe, era difícil ser submisso com ele. E eu fui para o quarto, tranquei o quarto, e naquele momento comecei a chorar de raiva, porque as minhas convicções, a minha experiência estava sendo questionado, e naquele momento então eu comecei a chorar, a cantar e a soltar aquele monte de som. E eu falei: Espírito Santo, eu quero ser consolado, porque embora eu não entendo nada, embora eu não sei como isso funciona, embora eu não sei explicar nada que o Wagner me questionou, mas eu sei que o Espírito Santo pode me consolar aqui agora. E novamente desliguei meu cérebro e soltei aquele monte de som. Bom, infelizmente o pastor Aloysio não deu a palestra para vocês sobre como que psicologicamente você tem esse tipo de experiência. Mas eu vou dar um exemplo bem simples aqui, o que acontece quando pessoas que creem, falar em línguas, têm esse tipo de experiência emocional, e depois de supostamente falar em línguas, elas se sentem bem. Você já teve aquele momento de angústia, assim, que de repente você irrompeu em choro? Bom, isso chega a ser uma quase cartase. E psicologicamente é uma forma do seu sistema nervoso, na sua mente, liberar as emoções, para que você não fique doido, não fique emocionalmente ruim. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. É uma reação química, hormonal, biológica, e que artificialmente pode ser produzida a partir de uma crença errada, supostamente falando em língua. Só isso. Não tem nada de sobrenatural nisso. E é perigoso nós atribuirmos ao Espírito Santo essas coisas. Bom, Donald Carson, quando fala de miraculosidade, permita-me ler apenas um texto aqui dele. Tá. Questão não é o Carson não, é o Jack Deere. Eu não sei quantos conhecem o Jack Deere. Ele tem 2 livros publicados em português e graças a Deus estão esgotados. O primeiro livro é Surpreendido com o Poder de Deus, publicado pela CPAD. E o segundo livro dele foi esse aqui, Surpreendido com a Voz de Deus, publicado pela editora Vida. Jack Deere é um cara que é difícil de você ler. Ele fala algumas coisas que não dá para levar a sério. Permita ler apenas 2 parágrafos desse livro aqui, quando ele fala no capítulo Para Aprender, o título é esse mesmo, o título do capítulo, Para Aprender a Linguagem do Espírito Santo. Para aprender a linguagem do Espírito Santo. Página 168, ele diz assim: o mesmo acontece com a linguagem do Espírito Santo. Ele está falando aqui de línguas, dom de línguas.
Somente os que estão dispostos a tentar e falhar se tornarão capazes de entender quais impressões vêm de Deus e quais vêm meramente de suas próprias almas. Essa é uma das razões pelas quais meus filhos aprenderam a falar alemão melhor do que eu. Só que aprenderam a falar alemão morando na Alemanha, tá? Eu passei mais tempo estudando enquanto eles passavam mais tempo praticando. Eu me dediquei ao aprendizado e eles se dedicaram à vida. Eu aprendi valendo-me da segurança de um livro. Supostamente a Bíblia, né? Ao passo que meus filhos aprenderam pela tentativa e pelo erro. Um dos amigos mais usados com o dom de profecia que temos, Rick Joyner, presidente da Morningstar Publications, está atualmente liderando uma escola do espírito, como se fosse um grupo familiar, que se reúne nas noites de sexta-feira em Charlotte, na Carolina do Norte. Há pessoas que viajam cerca de 150 quilômetros para ir a essas reuniões, porque estão aprendendo a ouvir a voz de Deus de formas novas e felizes. Rick me disse que a metodologia da tentativa e do erro tem lhes proporcionado momentos bem engraçados, bem como algumas falhas humilhantes. Então ele fez esta observação interessante: estamos aprendendo tanto com nossas falhas, o mesmo que com os nossos sucessos. E aí na página seguinte, ele vai falar de, você não precisa ter vergonha se você falhar, quando você tentar falar a língua do Espírito Santo. Ele diz aqui assim: não se pode aprender a linguagem do Espírito Santo sem a técnica da tentativa e do erro. Documentado. O que eu vi há mais de 20 anos atrás, numa sala, numa reunião, eu estou vendo num livro. Um cara que não tem medo de dizer, você pode aprender, e pode aprender acertando e errando. Complicado. Terceiro ponto, dom de línguas era uma modalidade revelacional. Então, dom de línguas não é apenas um idioma humano, como também miraculoso, ou seja, não pode ser aprendido, como ninguém aprende a ser crente. Nós somos convertidos para sermos crentes. Mas o dom de línguas, em terceiro lugar, era uma modalidade revelacional. Lá em Atos 2, eles falavam das grandezas de Deus, e aquela revelação que eles receberam era evangelho. Isso aqui que precisa ficar claro, irmãos. A revelação que era dada via modalidade dom de línguas era evangelho. De tal modo que quando alguém falava, mesmo não tendo ainda os livros do Novo Testamento escrito, eles falavam o evangelho. E as pessoas, ao ouvir aquela mensagem, aquele discurso humano, em linguagem humana, inteligível, de forma sobrenatural, eles ouviam evangelho. Eles ouviam partes do evangelho, palavra de Deus. Por isso que nós cremos que a Bíblia é a única palavra de Deus hoje. Porque quando alguém diz falar em línguas ou profetizar, a pergunta que nós devemos fazer para ele é: isso é palavra de Deus? Isso é revelação vinda de Deus? Eu não sei que quem falou sobre as duas modalidades, dois tipos de profecia, dois níveis de profecia, foi o reverendo Gilmar? Foi o Wagner, né? Os dois níveis de profecia. O Wayne Grudem, naquele livro Dom de Profecia hoje, no Novo Testamento e hoje, você usou ele? Você falou sobre ele. Nesse livro, ele tem lá um capítulo em que ele diz o seguinte, título do capítulo: o dom de profecia hoje não é palavra de Deus. Aí minha pergunta para o Wayne Grudem é: tá, então o que é? É língua? É ideia? É impressão? É insight? O que é? Porque quando nós vamos para a Escritura, os profetas, eles recebiam peso vindo do Senhor, palavra vinda do Senhor, mensagem vinda do Senhor, visão dada pelo Senhor, sonho dado pelo Senhor. E eles podiam dizer: assim diz o Senhor. E se não é, então, como diz, a sua opinião, obrigado, valeu, eu vou ficar com a minha. Pronto. É assim que funciona a vida, né? Vamos lá, terceiro ponto então, o dom de línguas era uma modalidade revelacional. Se você observar no capítulo 14, verso 2, diz assim: em línguas, em espírito, verso 2, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus,
visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. A palavra mistério aqui é a palavra de que ela deixa de ser mistério. Quando é que o mistério deixa de ser mistério? Quando é revelado. Né? Você tem Deuteronômio 29 diz assim: porque as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E é assim que a vida funciona. Quando você vai para a Escritura, novamente no verso 6 do capítulo 14, Paulo, quando fala agora do conteúdo das línguas, observa bem, não eram sons ininteligíveis, não eram apenas impressões, percepções, mas era mensagem verbal, proposicional. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou seja, algo que estava encoberto e agora tornou-se conhecido, ou de ciência, profecia, ou de doutrina? Porque era o evangelho sendo revelado, era o conhecimento de Deus sendo revelado, eram informações ocultas e não percebidas sendo reveladas, era a pregação e a profecia sendo revelada, mas era algo que era revelado, algo que não tinha acesso, como Pedro diz lá, porque nunca jamais nenhuma profecia foi dada por particular elucidação, mas homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. É claro que Pedro estava falando lá da palavra registrada, mas se nós temos, como temos o registro inclusive de profecias que foram dadas e não foram registradas na Escritura, mas elas não eram de um nível inferior, ou de uma qualidade diferente, e menos autorizada, e menos poderosa, e que não fosse fonte de Deus, ou do Espírito Santo. Elas podiam ser interpretadas, e ao ser interpretada a língua, o dom de língua, ela tornava-se equivalente à profecia. Então era mais ou menos assim, o camarada chegava falando latim, ninguém sabia latim, ou um ou outro sabia latim, mas para que um ou dois só não fosse edificado, e toda a igreja pudesse ser edificada, o que falava em dom de latim, ou ele tinha o dom de intérprete, ou alguém poderia interpretar, sabendo a língua, ou deveria ter alguém que tivesse o dom de interpretar, para que pudesse interpretar e trazer a revelação, o conhecimento a todos aqueles que estavam presentes ali. Era assim que devia acontecer. Bom, quarto e último lugar, o dom de línguas era um discurso inteligível. Já ficou meio que claro o que eu vinha falando? Mas eu faço questão de pontuar esta tese para que isso fique bem afirmado. O dom de línguas era um discurso inteligível. E acho que esse é o maior problema, ou um dos grandes problemas. Donald Carson, ele cita um teólogo continuista chamado Christensen. E o Christensen, ele vai dizer o seguinte, ele define dom de línguas da seguinte forma: dom de línguas, segundo o Christensen, é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, concordo com ele, por meio do qual o crente fala um idioma que nunca aprendeu, concordo com ele, e que não lhe é compreensível. Um outro camarada, chamado Heribert Millen, ele vai dizer o seguinte: o dom é primariamente uma oração irracional. Isso é texto, o cara está escrevendo isso. Ele vai dizer que o dom de línguas é uma oração irracional, enquanto que o outro vai dizer que é uma linguagem incompreensível, ou seja, é algo que não passa pela mente, não passa pelo entendimento. Bom, ainda, nesse mesmo texto aqui, na página 85, quando o Donald Carson fala acerca de estatística, de linguística, lembra que eu já falei sobre isso? Falei que ele falava, agora eu vou citar o que ele fala. Uma conclusão que um teólogo chamado J.R. Jacket, ele diz o seguinte: a conclusão de Jacket é inevitável. O Jacket, ele pega um grupo de
de crentes de várias igrejas, ele então faz uma análise linguística no que é supostamente o dom de línguas hoje, nesses grupos. E a conclusão desse cara é a seguinte: não estamos lidando aqui com o idioma, mas sim com verbalizações que superficialmente lembram o idioma em certos aspectos estruturais. Quando se realizaram estudos sobre falar em línguas em diferentes culturas e ambientes linguísticos, diversas conclusões surpreendentes apareceram. O fenômeno do falar em línguas relaciona-se a um idioma natural do falante, ou seja, alemão, francês, que fala e que não será usado em 2 sons de TH, de inglês e assim por diante. E aí, no final, a conclusão é: seja como for, as línguas atuais, o dom de línguas conforme praticado hoje, em termos lexicais, não são comunicativas, e os poucos exemplos de casos de xenoglossia atuais são tão mal atestados que nenhum peso pode ser colocado neles. Em outras palavras, isso aqui que é falado, que é chamado de dom de línguas, poderia ser chamado de qualquer coisa, menos de línguas. Curiosamente, que o dom de línguas hoje falado não é dom de línguas, que é estranho, meio esquisito. Mas o ponto é que no Novo Testamento, esse dom de línguas era um discurso inteligível, eram pessoas falando, eram pessoas pregando. O John MacArthur, no livro dele, ele revela inclusive que a primeira geração, isso aqui é história, a primeira geração de pentecostais, quando surgiu lá no início do século, por volta da década de 1910, 1920, e eles começaram a enviar missionários para o mundo todo, pensando que tinham dom de línguas. E aí, na cabeça deles, eles falam assim: bom, eu vou para as Américas, onde se fala espanhol, português, eu vou para a Índia, eu vou para a China, porque agora eu tendo dom de línguas, eu não vou precisar aprender. Eu vou chegar lá e o Espírito Santo que me deu o dom de línguas, eu vou chegar lá e começo a falar, e eu vou pregar o evangelho na língua do cara lá. Adivinha o que aconteceu? Voltou todo mundo frustrado, porque ninguém falava na língua nativa de ninguém. E aí, a segunda geração, a partir da década de 30, entre os pentecostais, tiveram que dar uma mudança na sua definição de dom de línguas. Então, mesmo na primeira geração de pentecostais, na cabeça deles, que o dom de línguas era algo inteligível, era idioma humano, era algo que era revelacional e era algo que era miraculoso. A partir da década de 30 e 40, eles começaram a entender que o dom de línguas eram sons inarticulados, ou, na melhor da hipótese, língua de anjos, ou eram sons que não eram conhecidos pelos homens, mas que é conhecido apenas por Deus e aquele que fala. É muito difícil essa situação. Eu vou encerrar agora, porque meu tempo já esgotou. Nós vamos ter um segundo tempo, e aí no segundo tempo, antes de passar as perguntas, eu vou pedir para eu fazer eu vou pedir que os irmãos me deem só 15 minutos, para eu fazer uma breve análise da proposta do Donald Carson sobre o que ele entende. Olha só, o entendimento de Donald Carson, exegeticamente, do dom de línguas, lá no Novo Testamento, Atos 2 e 1 Coríntios 14, ele é bíblico, né? Ele é exegeticamente fiel. Ele defende que de fato era uma habilidade de falar, sem ter aprendido, eram idiomas humanos, era miraculoso, era uma modalidade revelacional e era inteligível. Ele defende isso. Só que ele vai propor uma interpretação para o que é o dom de línguas hoje. Então, na tese de Carson, o dom de línguas do Novo Testamento é diferente do dom de línguas hoje. Mas ele aceita, porque ele é continuista. Ele aceita como sendo uma obra do Espírito Santo, embora uma referência remota do dom de línguas do Novo Testamento. Mas ele dá uma outra interpretação para esse negócio. E quando a gente voltar, nós estaremos analisando. Só resumindo, o dom de línguas, então, lembrando a definição, o dom de línguas era a habilidade de falar idiomas humanos não aprendidos, de modo sobrenatural, como uma modalidade revelacional num discurso inteligível. Qual a relação do dom de línguas moderno, da moderna glossolalia
em relação ao dom de línguas do Novo Testamento? Nenhuma. O dom de línguas, conforme falado pelos nossos primeiros pais, não tem nada a ver com o que é praticado hoje, conhecidamente, entre as igrejas evangélicas no mundo. Isso nos leva a pensar com temor e tremor. Negar a obra do Espírito Santo é perigoso, mas atribuir ao Espírito Santo uma obra que não é dele é igualmente perigosa. Todavia, a quarta possibilidade é também logicamente possível. Eu não sei qual é o silogismo que ele fez, mas ele disse que é logicamente possível. Ainda que comumente seja ignorada. E ela satisfaz, não sei como, porque ele não explica, as restrições tanto daquilo que é apresentado nos documentos bíblicos do primeiro século, quanto a alguns fenômenos atuais. Aí ele faz uma declaração que eu também não entendi. Ele diz, não entendo como isso pode ser ignorado, ou seja, que o fato de alguém soltar sons inarticulados, que é logicamente possível, que satisfaz aquilo que o Novo Testamento ensina sobre idioma, dom de línguas, com a prática de não ser dom de línguas, mas ele propõe aqui algo que na prática vai fazer com que as duas coisas sejam uma só. Como é que ele faz isso? Ele cita novamente o Vernon Português, que diz assim, o Vernon Português vai dizer que dom de línguas é vocalização livre. Vocalização livre. Ocorre quando, primeiro, um ser humano produz uma sequência relacionada de sons pronunciados. Segundo, não consegue identificar a sequência do som como pertencente a nenhuma língua natural que ele já saiba falar. Terceiro, não consegue identificar e dar o significado das palavras em morfemas, unidades lexicais mínimas. Quarto, no caso das falas com mais de poucas sílabas, ele tipicamente não conseguiria repetir a mesma sequência de sons que lhe pedissem isso. E quinto, um ouvinte ingênuo pode supor que seja um idioma desconhecido. O passo seguinte é crucial. Por que é importante? Porque ele vai mostrar como isso funciona. Português nos lembra que tais vocalizações livres, ou seja, que são os dons de língua moderno, ainda podem carregar conteúdo além da imagem vaga do estado emocional do falante. Ou seja, quando você fala medo, a palavra medo, que são 4 símbolos de letra, carregam sentimento e ideia. E quando eu pergunto, você está com medo? Você sabe o que eu estou falando. Agora, a grande questão é que é possível, segundo Português, e o que Donald Carson está tentando interpretar aqui no dom de línguas moderno, que sons carreguem ideias, embora você não tenha conexão da ideia, da consciência e da fala. As 3 coisas estão desconexas. E olha só, ele oferece sua própria ilustração criativa, e é criativa mesmo. Inventarei outra, e a invenção foi invenção mesmo. E esse dia atrás no Facebook eu coloquei que a interpretação do Donald Carson era muito criativa, e teve um continuista lá que falou assim, quando o camarada é secessionista e não concorda com ele diz que o outro é criativo. Aí eu escrevi assim, mas quem disse que é criativo foi o Carson, não fui eu. Aí eu digo que citar o Carson, né? Imagine a seguinte mensagem, olha lá, isso que está aqui no livro, tá gente? Louvarei ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Todo mundo entendeu a ideia, né? Louvarei ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Ao retirarmos as vogais, obteremos LV, SNHR, PS, SMR, DR, PR, SMPR. Junta tudo, acrescente a vogal A e ficará Lanapamara Sanara Saranadara Pavahasara Pamá. Vou ler o Carson. Está escrito aqui, eu li o que está escrito. Acredito que isso não é diferente das transcrições de certas línguas atuais, de verdade.
Isso aqui, se você pegar alguma coisa que fala por aí, é mais ou menos isso aí. Certamente é muito parecido com algumas que eu já ouvi, e eu também. Mas a questão importante é que isso transmite informação, desde que você conheça o código. Qualquer um que conheça os passos que dei poderia revertê-los a fim de voltar à mensagem original. Como Poitres afirma, portanto, é sempre possível para a pessoa carismática reivindicar que o falar em línguas é uma linguagem codificada e que somente o intérprete de línguas é dada a chave sobrenatural para decifrá-la. É impossível para um linguista, ele explica, por que a prática moderna de falar em línguas não consegue identificação codificada nas teorias de linguística moderna? Porque o código é sobrenatural, desde que você faça esse processo. Talvez o padrão de verbalização não poderia ser desprezado de forma legítima, como se fosse uma linguagem sem nexo. Mas lá na Pamara, Sarasara, Sadara, Pava, Hazara, Pamá, é linguagem sem nexo. E ele é tão capaz de possuir conteúdo proposicional cognitivo, assim como qualquer outro idioma conhecido. Eu não sei como. Eu gostaria de um dia, se eu tiver acesso, participar de uma palestra do Donald Carson, falar como que você pega uma frase, tira as vogais, coloca qualquer vogal, junta tudo, solta aquele negócio, e como que isso, como ele mesmo diz aqui, como que isso é capaz de possuir conteúdo proposicional, ou seja, frases, declarações, ideias vestidas em palavras, e isso ter acesso ao conhecimento, ou comunicar conhecimento. Não dá. Com todo respeito ao Donald Carson, eu acho que ele foi muito infeliz. Ele pegou uma premissa filosófica linguística encabida, insuportável, ou melhor, que não pode ser suportada pela realidade, que não tem nenhuma compatibilidade com o ensino das escrituras, e chamar isso de dom de línguas na prática moderna. Acho que não dá. Na melhor das hipóteses, aí permito fazer apenas uma brincadeira, ainda assim mantendo todo o respeito ao Dr. Carson, é curioso que Deus esperou passar 2.000 anos para um cara inventar uma teoria linguística, para poder então dizer, gente, agora eu descobri o que significa falar em línguas. Não dá. Mas o restante do livro é muito bom, vale a pena lê-lo, e ele tem algumas informações exegéticas que, como obra de referência, você precisa lê-lo se você quiser fazer exegese em 1 Coríntios capítulo 12 ao capítulo 14. Muito obrigado pela atenção, pela participação, e nós estaremos passando as perguntas. Espero que as perguntas sejam para os outros palestrantes. Bom, irmãos, nós temos apenas 2 perguntas, e eu vou dar o privilégio para o reverendo Everton responder, e se os demais irmãos também que participaram aí da Semana Teológica tiverem o interesse de dar também a sua resposta, fica também aberto aqui para vocês. Mas, a primeira pergunta, tendo em vista tudo o que nos foi exposto, como nós, seminaristas, membros comuns, pastores, etc., devemos agir diante da iminente invasão de fogo estranho em nossas igrejas, levando em conta que já entendemos que a principal forma de combate é a exposição das Escrituras com fidelidade? Acho que a pergunta é de cunho bem pastoral, né? Questão de cunho bem pastoral. Hoje, até onde eu sei, eu não tenho nenhuma ovelha na primeira igreja de Porto Velho que pense falar em línguas, né? E nem que busque a prática, mesmo porque já são 10 anos de pastorado, 10 anos pregando, ensinando, compartilhando, discipulando e esclarecendo o assunto, né? Mas eu conheço irmãos que de outras igrejas evangélicas, inclusive, que falam, olha, eu sei que eu falo, eu penso que eu falo, eu acho que eu falo, e etc. Acho que a primeira coisa é nós orarmos sobre o assunto.
A primeira coisa, acho que o Espírito Santo é ele quem nos convence da verdade, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acho que nós precisamos então, conforme a própria pergunta já trouxe a resposta, nos voltar para a Escritura. A Bíblia é quem interpreta a minha experiência, e não a minha experiência interpreta a Bíblia. É a Bíblia a norma de fé, e não o que eu quero crer é que vai ser a norma hermenêutica. Acho que nós precisamos ter as coisas bem no eixo, colocadas para que não haja discernimento. O que isso quer dizer na prática? Permita-me falar a partir da minha experiência, embora é ruim quando a gente dá a situação, mas como a situação é vexatória, não é para promover e nem para ser motivo de orgulho, eu não sinto muita alegria, embora às vezes eu dou risada de mim mesmo quando eu fazia algumas coisas no passado, e eu prejudiquei muita gente. Por isso que para mim é vexatório, porque eu induzi muita gente a crer no erro. E algumas pessoas até hoje estão prejudicadas pelo meu erro no passado, porque eu as induzi a crer de forma errada no passado. Mas uma das coisas que me ajudou no processo foi entender que a minha intimidade com Deus não depende dessas coisas. Em geral, pessoas que buscam línguas, profecias, batismo com o Espírito Santo, etc., são crentes piedosos, gente que quer ter intimidade com Deus, gente que quer viver uma santidade mais intensa. E você não pode desprezar isso. Porque quando você diz, olha, línguas é errado, profecia é errado, batismo com o Espírito Santo é errado, tá? Na cabeça dessa pessoa, em geral, ela pensa que o modo de alcançar um nível de vida mais intenso com Deus é através dessas coisas, porque iludidamente e de forma errônea, os irmãos pentecostais estão dizendo para ela, olha, se você for batizado com o Espírito Santo, você vai ser assim, se você falar em línguas, você vai ser assim, e ela vai atrás disso, porque não é que ela quer a experiência em si, a experiência é o meio, é o caminho, porque o que ela na realidade quer é intimidade com Deus. Então o que você precisa fazer é mostrar para ela que a intimidade com Deus se dá em alimentar esta palavra, uma vida de oração contínua, de uma vida que coaduna, que se encaixa, que submete na dependência, que entende a grandeza de um Deus soberano, providente, conduz todas as coisas, que nos ama intensamente e que nós devemos entregar a nossa vida na dependência dEle. Então não é com práticas místicas, irracionais, ininteligíveis, estranhas à Escritura, é que nós vamos ter intimidade com Deus. Porque o que nós temos visto, e com todo respeito, novamente eu digo, entre os nossos irmãos pentecostais, é que eles não estão mais santos que nós não. Eles não são mais santos por falar em línguas, ou supostamente falar em línguas, eles não são mais santos. Entre eles, inclusive, nós vemos os mesmos e alguns pecados comuns entre nós. E algumas coisas vergonhosas que têm se tornado motivo de ridicularização do Evangelho. É só você ir no YouTube e escrever lá, pastor doido, crente doido. E aquilo ali não é loucura que Paulo está citando lá em 1 Coríntios, diz que o Evangelho é loucura para os que não creem, não. Aquilo ali é loucura mesmo, é bizarrice, o que está no YouTube. Não é a loucura do Evangelho que transtorna o mundo que está em pecado. Então, nós precisamos cuidar desses irmãos, acompanhar com o discipulado, andar com eles e deixar bem claro que nós não queremos que eles saiam da igreja. Nós queremos que eles permaneçam na igreja. Nós queremos estudar a palavra com eles, nós os amamos. E que nós entendemos o desejo deles terem intimidade com Deus, mas que eles estão pegando um caminho perigoso. E que não é um caminho que o Espírito Santo nos conduz, porque o Espírito Santo nos conduz com a palavra. Nunca com, e muito menos em desprezo da palavra. Então, se alguma experiência não está de acordo com a palavra, eu não vou desprezar a palavra. E nem vou reinterpretar a palavra do jeito que se coadune com a minha experiência. É a minha experiência que tem que se enquadrar dentro da palavra. Acho que essa é uma proposta. Algum dos pastores que tiveram palestrante quiser complementar ou melhorar a pergunta, a resposta, fica à vontade. Próxima pergunta e última.
numa visão bíblico-reformada, qual atitude a ser tomada ao detectarmos um líder da IPB fazendo uso de métodos espúrios, fogo estranho, em nossas igrejas, isso durante a liturgia e ou pregação? Bom, Mateus 18 acho que é o caminho, né? Mateus 18 diz lá, em primeiro lugar, se o teu irmão pecou, mesmo que não seja contra ti, que está lá entre colchetes, né? Vai lá você e ele só. Faça uma visita para o teu pastor, leva lá um bolo, um pudim, um suco, ou prepara aquele café da tarde, café da manhã, aquele almoço galinha. O pastor gosta muito de galinhada, né? E chama o seu pastor para fazer uma visita para você, e aí, em momento de conversa, né? Depois de alimentado, porque com fome a gente é meio nervoso, né? Depois de alimentado, conversa com o pastor, fala assim, pastor, ou presbítero, ou líder, né? Porque é líder, né? Aqui que o senhor falou não é o que a gente crê, não é o que a gente tem ouvido, não é o que a gente ensina. Como é que o senhor concilia isso aí? Né? E acho que o primeiro passo é a conversa. Primeiro passo. Resolvido, ele fala, não, meu irmão, vou estudar mais o assunto, tal, etc, etc. Se ele falar, vai estudar, mas você sabe que ele não tem recurso na biblioteca dele para estudar, o que o senhor recomenda que você faça? Dê livro de presente para o seu pastor. Dê livro. Não, isso aqui não. Dê livro de presente. Dê lá o Sinclair Ferguson. Dê lá o Frederick Brunner, Teologia do Espírito Santo. Dê lá o Richard Gaffin, Perspectiva do Pentecoste. Dê lá o George Knight III, Profecia do Novo Testamento. Dê esses livros. Pastor, eu gostaria que o senhor lesse. Eu sei que o senhor é um homem zeloso, piedoso, quer ter vida com Deus, mas o senhor, olha só, se o senhor ensinar um negócio errado, o senhor vai induzir toda uma igreja para o erro. E a gente ama o senhor como nosso pastor, nós estamos orando pelo senhor, eu estive orando para o senhor vir aqui em casa, ou eu estive orando por essa visita, e eu gostaria que o senhor realmente repensasse isso que o senhor está falando, ou às vezes, talvez o senhor estudou isso, mas o senhor mudou de ideia, né? Acho que é o primeiro passo. Se ele chutar o pau da barraca e não quiser nada com nada, aí é o segundo passo do Mateus 18, né? Chama lá os presbíteros que não estão influenciados pela situação, ou chame o presidente do presbitério, se ele também não estiver influenciado pela situação, e vai lá, tem que ser alguém que seja imparcial ou que não esteja, porque senão você não vai ajudar. E vamos conversar, e aí é uma segunda conversa, né? E aí no terceiro passo já leva para o presbitério. Isso é muito sério, irmãos. Eu, como pastor, falando a pastores e presbíteros e diáconos, nós fazemos profissão de fé dos nossos membros. Acho que até o Marconi colocou alguma coisa sobre isso nessa semana e eu fiz questão de comentar lá. Nós fazemos profissão de fé dos nossos membros. Nós exigimos deles que eles prometam diante de Deus, da igreja, que vão submeter as autoridades, que vão sustentar a igreja em oração, presença e financeiramente, que eles vão crer naquilo que eles confessam crer, etc, etc. E nós exigimos que eles sejam fiéis nisso. Mas e se eu não for fiel nos meus votos de ordenação? Como é que eu vou cobrar a fidelidade do meu membro? Eu ainda estou para ver um membro corajoso, que vai chegar no seu pastor, com todo respeito, com todo amor, depois de fazer o processo dos 3 passos de Mateus 18, olhar para ele e falar assim, o senhor não tem autoridade para cobrar nada de nenhum membro, porque o senhor primeiramente não tem cumprido os seus votos. Mas isso depois de você fazer todo aquele processo, tá? Eu acho que é nesse aspecto, a gente tem que ser cuidadoso, lembrando que o pastor ele é ovelha, então nunca trate ele como sendo um lobo, a não ser que comprovadamente ele seja. Mas enquanto ele for ovelha, enquanto ele for corrigível, enquanto ele estiver disposto a estudar, enquanto ele aceitar conselho, enquanto ele aceitar oração, ande. Acho que o processo é andar. Ninguém é descartável. Nós somos recicláveis, mas descartáveis não, né? Então a gente tem que tomar cuidado nesse aspecto para não chegar com ferro e fogo e matar o camarada no primeiro momento, né? Eu já cometi alguns erros, já tenho aprendido algumas coisas que acho que eu deveria ser melhor. Tenho procurado agir mais pastoralmente, sem negociar o que eu creio nas Escrituras,
mas a gente tem que também zelar do rebanho, né? Tem que zelar do rebanho, porque entre morrer um e matar 100, eu prefiro que morra um. Eu sou bem claro nisso. Ok. Mas a preferência é que ninguém morra.